Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, à nossa matéria. Nós vamos começar aqui a falar sobre ácidos nucleicos. Só, por favor, não esqueça de marcar lá a sua presencinha na nossa aula, tá? É muito importante isso, para que a gente possa estar dando presença para vocês. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham em relação a estar respondendo chamadas, se está conseguindo, se não está conseguindo, pergunta também, deixa nos comentários aí, tá? Que a gente ajuda em todos os aspectos que vocês precisarem, não só da matéria, tá? Então vamos lá. Ácidos nucleicos, quem são eles? Então a gente estava vendo as organelas, nós vimos que dentro da última organela que a gente viu foi o núcleo. Dentro do núcleo nós temos, né, o nucleolo, nós temos ali, né, o nosso material genético. E é isso que a gente vai estudar agora. Nosso material genético, que é chamado de ácidos nucleicos, tá? Então, quem são eles? Nós temos dois ácidos nucleicos. São o DNA e o RNA. O DNA, nós chamamos ele de ácido desoxirribonucleico. E o RNA de ácido ribonucleico, tá? O DNA é o ácido nucleico dominante. E o RNA, nós vamos dizer assim que ele é o xerox do nosso DNA. Então, vamos imaginar lá que nós temos uma matéria copiada lá no caderno e eu quero a cópia daquilo. Então, o DNA, ele vai transformar, né? Vai fazer a cópia dele e nós vamos chamar ele de RNA, tá? A função dos ácidos nucleicos é armazenar e transmitir as informações genéticas, tá? Então, se eu tenho uma característica genética, por exemplo, eu tenho o meu cabelo de cor loira, o meu marido tem o cabelo loiro, então eu vou transmitir essa característica para os meus filhos. Eles podem desenvolver o gene do cabelo loiro? Sim, não. Tem as duas opções. Mas eles vão conter esse gene, tá? Do cabelo loiro. Se ele vai estar ativo ou não vai estar ativo, já é outra conversa, tá? Para nós estudarmos mais pra frente. Mas ele vai carregar essa característica? Vai. Ele vai carregar toda essa característica. Ele vai carregar as características minhas e a característica, né? Tanto do pai quanto da mãe. E, com tudo isso, vem dos avós, dos tataravós, e vem uma longa jornada, né, de características sendo, né, transmitidas. Então, essa é a função, armazenar e transmitir as informações genéticas, tá? Em específico, de função do RNA, nós vamos ter a síntese de proteínas. Então, assim, uma característica poderosa do RNA é que ele tem a função de produzir, de sintetizar as proteínas, tá? Os ácidos nucleicos são formados pelos nucleotídeos, ou seja, que são moléculas compostas por 3 componentes, tá? Que vão ser o grupo fosfato, o açúcar, que vai ser de 5 carbonos, ou seja, uma pentose, tá? A base e uma base nitrogenada, tá? Que, ou seja, como o próprio nome fala, né, tem nitrogênio, uma base contendo nitrogênio. Mas já vou explicar a fundo cada um delas. Então, vamos lá. Grupo fosfato, então isso aqui é o fosfato, tá? Já foi descoberto hoje em dia que pode existir algumas células que não tem um fosfato aqui que consegue substituir por outro tipo de substância, ok? Mas na base geral da maioria é de regra o fosfato, ok? A pentose, que no caso do RNA, essa pentose vai se chamar ribose. E no caso do DNA, essa pentose aqui vai chamar desoxirribose, ok? E a base nitrogenada é o que nós vamos ver agora. Quem são essas bases nitrogenadas, né? Então, do DNA e do RNA, nós vamos ter aqui as bases nitrogenadas, chamadas de adenina, timina, guanina, citosina e uracila, tá? Então,
pra gente não ter aquela dificuldade de ficar adenina, timina, guanina, citosina, uracila. Na biologia, a gente vai usar a terminologia, tá? A. Então, quando a gente quiser falar da adenina. T para timina. G para guanina. C para citosina. E U para uracila, ok? Agora, uma coisa muito importante. Nós temos 4 bases nitrogenadas de DNA e 4 bases nitrogenadas para RNA. Mas não sei se vocês contaram, nós temos 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, professora, a senhora não falou que era 4, né? E tem 5. Então, agora, um caso muito, muito importante. Prestem muita atenção. Quando eu falo de DNA, eu sempre vou ter a timina, mas nunca a uracila. No RNA é o contrário. Eu sempre vou ter a uracila, mas nunca a timina, tá? Então, se eu ver lá um código genético que vai ter a sequência ATG, eu vou saber que eu estou falando de quem? Do DNA. Por quê? Se tem um T, é DNA. Agora, se eu ver um código genético com a sequência GCU, então significa que eu estou falando de um RNA. Porque se tem o presente, é um RNA, ok? Nós temos agora 2 tipos de bases nitrogenadas. As chamadas de purinas e as outras chamadas de pirimidinas, ok? As purinas, o nome, tenta lembrar assim de puro, né? As purinas, elas sempre vão ter a presença de um anel com 6 átomos e um outro anel, tá? Interligados com 5 átomos. É igual a gente vê aqui, ó, o caso da adenina e da guanina. As duas vão ser as únicas que vão ser purinas. As demais, que é a timina, citosina e uracila, elas vão ser chamadas de pirimidinas. Por quê? Porque elas vão ter apenas um anel com 6 átomos, ok? A gente tentar, às vezes, gravar isso na nossa cabeça. Lembra de purina, puro, tá? Sempre a adenina e a guanina vão ser puras. E a citosina, timina e guanina, elas são piri, tá? Então, elas estão lá na vida, são piri. Então, elas têm um anel só, tá? São pobrinhas. Pensa assim, as puras são a adenina e a guanina. Estão lá se guardando, tem 2 anéis, ok? Guarda isso, que é muito importante, ok? Agora, para a gente finalizar essa parte do que são os ácidos nucleicos, nós temos aqui a imagem da nossa hélice, tá? De DNA. Então, esse aqui é o nosso DNA. Essa parte que nós temos em amarelo aqui, que eu separei, é um pedacinho do nosso DNA, tá? Esse pedacinho do nosso DNA, ele tem uma característica. Ele vai desenvolver em mim alguma característica. Ou seja, ele vai me dar a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele. Ele vai me desenvolver, me dar alguma característica para formar, né, o meu ser. Então, ele é responsável por alguma característica que eu desenvolvi. Essa parte que tem essa característica, e todos que têm, né, característica, eles vão ser chamadas de área codificante, tá? Mais em específico, vão ser chamados de genes. Então, toda parte que é ativo, tá? Que tem um código codificante, agente ativo dentro do meu DNA, vai ser chamado de gene. No nosso corpo humano, nós temos cerca de 20 a 25 mil genes, tá? No nosso organismo, ok? Isso é cerca de 1,5% só de todo o DNA que nós temos. Os outros 98,5% são genes sem nenhum tipo de área codificante, ou seja, eles não carregam nenhum tipo de característica para desenvolver no meu organismo. Antigamente, essa parte era considerada como DNA lixo. Eles falavam, muitos cientistas chamavam como DNA lixo. E depois de muito estudo, muita descoberta,
foi então interpretado que essa região ela tem um poder de influenciar, tá? Ela consegue influenciar o meu gene, ou seja, ele pode ativar ou não ativar esse gene, podendo ser por influência, às vezes do meio externo, né, do ambiente onde eu estou, dos meus hábitos alimentares, hábitos, né, decorrentes da minha vida, podem acabar fazendo com que esses demais DNAs não codificantes possam estar ativando genes, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho um gene que não está ativo, tá? Por exemplo, lá, o Joãozinho, ele tem um gene para se desenvolver células cancerígenas na próstata, tá? Só que é um gene que está ali, tem a característica, foi herdado pelos seus pais, mas ele não está ativo, ok? Está ali, inativo, bonitinho. E Joãozinho segue sua vida normal. Danielzinho também, ele tem o mesmo gene, só que o do Danielzinho se ativa, tá? Ele acaba desenvolvendo um câncer na próstata e acaba tendo que fazer tratamento, tudo, etc. Porque o gene do Joãozinho ficou lá quietinho e do Danielzinho foi ativo, tá? Por essa área aqui não codificante. Ela tem o poder de influenciar se um gene vai ser ativo ou não vai ser ativo, ok? Então, lógico, tem alterações, influências do meio que podem influenciar essas áreas não codificantes, assim como elas por si próprias também podem ter o poder de influência sobre um gene uma hora ou outra. Então essa é a nossa aula de hoje, ok? Espero que vocês possam ter compreendido. Nós vamos estar agora tendo nossa aulinha ao vivo. Vou estar aqui abrindo para vocês uma videochamada, tá? Todos nós estaremos online dentro da sala de aula. Vocês vão poder estar perguntando para mim em tempo real, perguntas, dúvidas, tudo que ficou em aberto para vocês da matéria, tá? Então, nós vamos ter uma aula que a gente possa desenvolver bem legal, assim, todo esse conteúdo. Nós vamos ter mais matérias para frente, então não fique com dúvida nessa, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, ok?